Olá, queridos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa e com toda a sua família. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite de domingo para juntos termos um tempo de compartilhar a palavra de Deus, um tempo de oração, de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é o único de receber a honra e a glória para todos sempre. Você é muito bem-vindo no nosso meio, você é muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa igreja como um todo. Nessa noite, o culto é apenas transmitido pelo canal do YouTube, mas você pode compartilhar com outras pessoas, com os seus contatos aí, esse link, enviando as pessoas, incentivando a elas a participarem deste tempo de culto conosco. Eu quero inicialmente orar para nós termos em todo o tempo deste culto a graça, o favor e a misericórdia do Senhor. Que Ele possa aquietar o nosso coração, que Ele possa nos dar condição de ter entendimento daquilo que Ele deseja ministrar aos nossos corações. Então eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento, por este tempo de culto que prestaremos a Ele. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, por este tempo de culto que o Senhor preparou e separou para nós. Que nós possamos ter o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. Que o nosso coração esteja sensível, que o nosso coração esteja disponível à voz do Teu Santo Espírito. Obrigado pelo culto que tivemos hoje pela manhã, pela palavra ministrada, pelo tempo de louvor, de adoração, por todos os atos que nós, como igreja, entregamos a Ti nesta manhã. E que nesta noite, ó Pai, de igual modo, o Teu Santo Espírito possa ter liberdade, ó Deus, de nos conduzir neste período de culto, que tudo que aqui acontecer seja para a honra e para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos e já Te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós termos aí um breve período de louvor, quero, nesse momento, fazer o nosso tempo de ofertório, de dedicar aí ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas nós estamos online. Como podemos contribuir? Está aparecendo para você aí na tela do seu celular, do seu televisor, os meios, como você pode contribuir. Então tem as contas bancárias aí, tem o Pix também da igreja, que você pode continuar contribuindo com a obra do Senhor neste lugar. Obra essa estabelecida há 49 anos, mantida pelo Senhor, através da sua fidelidade, da sua generosidade. Deus tem usado de um modo muito especial a cada um de vocês, para que esta obra continue se expandindo, continue crescendo e continue alcançando pessoas nos campos missionários e em todos os demais lugares onde esta igreja tem se estabelecido. Então, somos gratos a Deus pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu comprometimento com a obra do Senhor neste lugar. Louvamos a Deus que mesmo em dias difíceis, um período onde temos passado por muitas lutas, principalmente na área financeira, nós vemos aqui um povo fiel, uma igreja generosa, que tem abençoado pessoas, que tem contribuído e que tem se mantido na presença do Senhor, também neste ato de contribuir. E assim como o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto, nós também trazemos à igreja hoje que este ato é um ato de alegria, é um ato de regozijo, de adoração, de louvor a Deus. Que não seja esse momento de entregar o seu dízimo, a sua oferta, um momento de obrigatoriedade, um momento de troca, um momento de barganha, mas que você possa fazer isso com entendimento,
com conhecimento de causa da palavra e principalmente com temor no seu coração, com alegria, sabendo de fato e de verdade de quem provém os seus recursos. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue suportando e sustentando a você, a sua família, também na área financeira, na área profissional, porque de fato todos nós temos compromissos e esses compromissos precisam ser honrados. Isso acontece na minha casa, na sua casa e também na casa do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa suprir em tudo a sua necessidade. Eu quero orar por este momento de culto ao Senhor, de oferta ao Senhor, juntamente com você, para que nós possamos então dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, muito obrigado, porque na tua casa nós temos o privilégio de contribuir. Obrigado, ó Deus, por podermos entregar parte daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Obrigado pelos irmãos que nesta noite contribuem, ó Deus, seja com o dízimo, seja com a oferta, mas acima de tudo, obrigado pelo coração generoso, fiel, grato a Ti de cada um deles, pelo entendimento que eles têm da Tua palavra e daquilo que o Senhor é na vida deles. Que não falte, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, o suporte, o sustento e o cuidado do Senhor. Que todas as necessidades venham a ser supridas, ó Deus, e que todos nós tenhamos a convicção e a certeza de que tudo vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Fazemos esse momento, fazemos este ato e fazemos com alegria, porque sabemos em quem nós temos crido e a quem nós temos servido. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que agora então nós possamos juntos louvar ao Senhor através dos nossos cânticos. Que você possa de fato voltar o seu pensamento e o seu coração a Deus, para juntos nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, então, eu te convido a este período de adoração. Todo-Poderoso.
Aleluia. Louvado seja Deus por este tempo que nós podemos cantar canções, cânticos que engrandecem, exaltam e enaltecem o nome do Senhor. Que em nossos lábios sempre haja a condição de louvarmos ao Senhor com alegria. Que nós possamos em todo tempo adorar ao Senhor com o nosso coração grato, desejoso na presença dEle. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite, que está no livro de Oséias, no capítulo 6. Apenas os 3 primeiros versículos eu quero compartilhar com os irmãos. Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. E diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Verso 2 diz: depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Verso 3. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oséias, capítulo 6, verso 1 ao verso 3 apenas. Oséias, um dos profetas menores, considerados um dos profetas menores do Antigo Testamento, mas menor no sentido do contexto ou do tamanho da sua obra literária e não, de forma alguma, pela importância do seu ministério. O contexto histórico de Oséias do seu ministério, é situado nos reinados de Jeroboão II de Israel, de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, este é o contexto histórico do ministério de Oséias. A profecia de Oséias foi a última tentativa, vamos dizer assim, de Deus em levar Israel ao arrependimento em relação à idolatria e à iniquidade que ainda existia no meio daquele povo. Isso antes que ele entregasse aquela nação ao seu pleno juízo. Então Deus, ele traz, através de Oséias, profecia para que o povo se atentasse, para que o povo tivesse condição de enxergar a necessidade de se arrepender daquelas práticas que estavam sendo feitas por eles, do pecado, as iniquidades, a idolatria. Vemos que Deus, em tudo, ele conserva o seu amor ao seu povo. Em meio àquela condição, em meio àquela exortação e àquela necessidade, o amor de Deus é conservado àquele povo. Quando ele entende que é necessário buscar se consertar, ou seja, o povo deveria entender a necessidade desse conserto e desejar intensamente se redimir da sua iniquidade, se redimir dos seus pecados, das más práticas. Sendo assim, o amor de Deus é conservado sobre aquele povo. O livro de Oséias, nós podemos dizer que é um convite claro à conversão, ao retorno para Deus, à presença, ao lugar onde o Senhor está. Comparado com um drama pessoal do profeta Oséias, que, abandonado pela esposa,
Assim também é a história de Israel. O povo que Deus escolheu. O povo escolhido de Deus, que se comporta como uma mulher infiel e adúltera, provocando a ira e o ciúme do seu esposo. O povo de Israel é comparado neste livro exatamente no sentido de uma esposa infiel e adúltera, que causa a ira, que causa o ciúme do esposo. A ira de Deus aqui é no sentido de corrigir, de restabelecer a harmonia e o relacionamento com o seu povo. O que Deus em todo tempo deseja e espera é que haja o arrependimento, que o coração do povo se volte para Ele e que se restabeleça a harmonia, a comunhão, a profundidade, a intimidade e o relacionamento com o Senhor. Isso nos faz refletir sobre algo muito importante na nossa caminhada de vida. Em algo muito importante, principalmente na nossa caminhada com Deus, que é o nosso posicionamento. Posicionar é um ato. Posicionamento é o ato de se posicionar, de ter uma ação em relação a algo específico. E nós precisamos concordar, ou pensar e refletir, que tem sido cada dia mais difícil nos posicionarmos nas situações e no contexto em que nós vivemos e que estamos inseridos, e eu digo no sentido profissional, no sentido familiar, acadêmico. O nosso posicionamento nesses lugares onde nós estamos, ou com essas pessoas que nós convivemos, tem sido cada dia mais difícil. Principalmente quando nesses lugares ou com essas pessoas são contrários à palavra de Deus. É difícil. Quando nós nos vemos em meio a um local, a um contexto, onde aquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo praticado, aquilo que está sendo falado é contrário à palavra de Deus. E nesse momento é necessário nós termos um posicionamento. Nos posicionarmos diante de algo contrário à palavra de Deus. Mas será que nós temos feito desta forma? Será que a nossa posição em relação às questões que temos visto e vivido nos nossos dias, contrárias à palavra de Deus, será que de fato tem tido de nós um posicionamento correto? Nós muitas vezes, irmãos, nós deixamos de lado o nosso posicionamento para darmos lugar à conveniência. E como nós gostamos de viver na conveniência. E por que não dizer na conivência? O apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E muitas vezes, para nós não constrangermos alguém ou com medo de criarmos uma situação ruim com alguém, nós deixamos de lado o nosso posicionamento, aquilo que cremos, aquilo que aprendemos, aquilo que lemos na palavra de Deus, para adotar uma postura de conveniência. Conveniência com aquelas pessoas, conveniência com aquele lugar, conveniência com a minha carne, conveniência com os meus pecados, conveniência com a minha idolatria, assim como o povo estava fazendo neste contexto aqui, histórico de Oséias. A conveniência, ela nos coloca num lugar de conforto, de comodismo em relação ao profano e ao
santo. Nos colocamos numa condição onde não temos como discutir ou constranger ou debater, se opor ao pecado. Mas também não estamos praticando a palavra de Deus, não estamos inteiramente nos separando daquilo que o Senhor não se agrada. E o pior é que nós nos acostumamos a viver desta forma. Você conhece pessoas que para ela tudo está bom. Nada tem problema, não há dificuldade. Se faz de um jeito, ela concorda, se faz de outro, ela concorda também. Não tem posicionamento, não tem uma postura, uma atitude, principalmente aos que conhecem a palavra de Deus, uma atitude que agrade ao Senhor. Uma atitude que o Senhor espera daqueles que o servem, daqueles que o receberam em suas vidas como Senhor e Salvador. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil. Um tempo onde todas as coisas têm sido lançadas sobre as nossas vidas, sobre a família, sobre a igreja. E nós, cristãos, muitas vezes nos vemos impossibilitados de argumentar sobre algo, de opinar sobre algo, com medo de represálias, com medo de ações de outras pessoas, preconceitos e tantas outras coisas que nós ouvimos. O inimigo tem feito nesses dias um cerco na nossa mente para que nós não venhamos a nos pronunciar, para que nós não venhamos a nos posicionar em relação àquilo que a Bíblia diz que é pecado, que a Bíblia diz que é contrário à vontade de Deus, que a Bíblia se opõe. Mas nós, por conveniência ou por conivência, nós aceitamos, nós engolimos e não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar. E essa falta de posicionamento faz com que nós deixemos de colocar em prática os ensinamentos, colocar em prática a palavra de Deus. E isso nos deixa cada vez mais distantes dos propósitos do Senhor em nossas vidas. E daquilo que Ele nos chamou para fazer. E daquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas o profeta Oséias, ele nos alerta nesses 3 primeiros versículos do capítulo 6. No verso 1, ele diz: venham, voltemos para o Senhor. Venham, voltemos para o Senhor. Um convite, irmãos, ao arrependimento. Um convite ao que está distante, ao que está longe, ao que se afastou, ao que se esfriou, àquele que permitiu que a incredulidade tomasse conta do seu coração e da sua vida, àquele que perdeu a esperança, aquele que deixou de acreditar e de confiar no Deus poderoso, que continua sendo o mesmo. Então Oséias diz no verso 1, venham, voltemos para o Senhor. É momento de nós nos dirigirmos ao Senhor, irmãos. É momento de nós voltarmos para o Senhor, de todo o nosso coração. É momento de nós orarmos por aqueles que nós amamos, que nós conhecemos e que estão distantes e que não conhecem ao Senhor. É momento de nos arrependermos. É momento de nos achegarmos diante do Senhor com um coração contrito e quebrantado, arrependidos pelas más práticas, pela frieza, pelo afastamento, pelo cansaço e pela preguiça que muitas vezes nos impede de estar na presença do Pai, de ter um tempo de oração com Ele, de ter uma vida de intimidade com Ele. Priorizamos tantas coisas no nosso dia e deixamos de priorizar o que é mais importante e necessário para cada um de nós. Esses dias, conversando com o pastor Clóvis, ele bem disse que não podemos negociar o nosso tempo de oração com Deus.
Essa é a maior prioridade de nós cristãos. Priorizarmos um tempo de oração, de leitura da palavra, esse tempo de estar com Deus. Mesmo que seja um tempo curto, que seja um tempo em que você possa voltar a sua mente, o seu coração para o Senhor, lendo a palavra e orando. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos nos alimentar do Senhor, beber desta fonte, dessa fonte inesgotável que é o Senhor. Então Oséias diz aqui, venham, voltemos para o Senhor. Um convite ao arrependimento. E ele continua dizendo, ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Israel reconhece aqui que o verdadeiro médico não era a Síria, mas sim o próprio Deus. No capítulo 5, no verso 13 de Oséias, você vai ler Efraim dizendo a respeito desta busca que Israel tinha de entender ou acreditar que a Síria pudesse de alguma forma trazer aqui essa cura às necessidades, às enfermidades. Vai falar sobre tumores, fazendo essa comparação. Mas por vezes nós entendemos que o Senhor permite situações onde passamos por lutas e podemos, na permissão que o Senhor nos dá, podemos sofrer as consequências pela falta do nosso posicionamento. O Senhor espera de nós um posicionamento, mas quando nós não o temos, Ele permite que nós então soframos as consequências da falta deste posicionamento. Principalmente em relação à sua palavra e aquilo que ela diz, aquilo que ela orienta. Assim como Israel e Judá também sofreram nas mãos dos seus inimigos. E então o profeta Oséias aqui está dizendo, olha, diante dessa situação, fomos despedaçados, mas Ele nos trará cura. Fomos feridos, mas Ele sarará nossas feridas. Por isso, venham, voltemos ao Senhor. Venham, voltemos ao Senhor. Se nós nos arrependermos, Ele trará cura. Se nós nos arrependermos, Ele sarará as nossas feridas. Precisamos reconhecer quem Deus é e que somente Ele pode nos curar, somente Ele pode sarar as nossas feridas, somente Ele pode tratar questões que estão agasalhadas nos nossos corações e que pessoas não têm acesso, não têm condição de desvendar, mas o Senhor, o seu Deus, Ele pode mudar essa situação, Ele pode mudar essa circunstância, desde que nos posicionemos nele. Desde que estejamos dispostos a seguir os seus mandamentos. É tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor com inteireza de coração. É tempo de nos achegarmos ao Deus que nos criou, que nos formou, ao Deus que tem cuidado de mim e de você. No nosso dia a dia, nas nossas decisões, na nossa vida diária que cada um de nós tem, seja uma vida mais agitada, mais corrida ou mais tranquila. Nós, em alguns momentos, acabamos nos afastando de Deus. Acabamos deixando de buscar a Deus. E colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus. E quando isso acontece, nós passamos a servir as coisas e as pessoas que nós colocamos no lugar de Deus. O resultado disso são as iniquidades, as más práticas e uma vida pecaminosa que nos afasta da presença de Deus. Por isso, no verso 1, o profeta Oséias, reconhecendo as feridas, a forma como o povo estava
sofrendo aquilo que o povo tinha passado, ele diz então: venham, venham, voltemos ao Senhor. Nesta noite, é noite de arrependimento, é noite de voltar, é noite de estar na presença do Senhor. No verso 2 ele vai dizer: depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Após um curto período de exílio, Israel seria ressurreto. Eles entendiam que esse período seria breve. Aqui o texto está trazendo ou fazendo menção à profecia em relação ao Messias. E lá em 1 Coríntios 15, no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse texto, esse verso está trazendo exatamente essa conotação, está inserida dentro deste contexto. Ele diz que depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. E por que novamente? Porque o pecado nos traz a morte. A idolatria, as nossas iniquidades, o afastamento de Deus faz com que espiritualmente estejamos mortos. Assim como no Jardim do Éden, quando o Senhor disse: se vocês comerem deste fruto, morrerão. Mas o inimigo veio e disse: não, vocês não morrerão. E ele continua fazendo isso conosco. Nós sabemos que não podemos, sabemos que não devemos fazer, sabemos que não devemos provar e experimentar de algo, mas o inimigo, com as suas artimanhas, com o seu deslumbramento, ele cega os nossos olhos e diz: pode provar, pode experimentar. Não tem problema você sair deste caminho e pegar este atalho. Não tem problema você deixar de lado a sua vida, a sua comunhão com Deus por alguns momentos de satisfação da sua carne. Isso tem acontecido constantemente, irmãos. E nós precisamos se levantar, estarmos alertas, repreender as ações e as atitudes de Satanás nas nossas vidas. Tudo aquilo que ele tem oferecido, tudo aquilo que ele tem colocado diante dos nossos olhos. Precisamos rejeitar para permanecermos na presença de Deus. Então, quando o texto faz essa menção do que no terceiro dia nos restaurará, Paulo diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E tudo isso para que vivamos na sua presença, herdando a vida eterna e a salvação, que é a maior de todas as bênçãos. Se você, nessa noite, participa deste culto, assiste a este culto, e você tem sentido que a sua vida espiritual está em ruínas, que espiritualmente você está morto, frio diante do Senhor, diante da presença dEle, diante da sua palavra. Talvez você não tem mais conseguido ler a palavra, você não consegue mais louvar ao Senhor, você não consegue mais orar, não consegue abrir a sua boca e orar ao Senhor. A palavra do Senhor nesta noite é: voltemos, voltemos, voltemos ao Senhor. Voltemos para o Senhor, porque Ele tem vida. Ele tem vida, Ele foi morto, crucificado, morto, mas Ele ressuscitou para nos dar vida. E esta vida está disponível para você. Basta você se arrepender e reconhecer as suas limitações, as suas falhas e o sacrifício que Ele fez naquela cruz em teu favor.
O verso 3, Oséias vai dizer: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Conheçamos o Senhor. E ele ainda diz: esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O conceito fundamental em Oséias: conhecer ao Senhor. Você de fato conhece ao Senhor? Você de fato tem condição de dizer que conhece ao Senhor? Mas não de ouvir falar. Não por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as pessoas testemunham, mas sim pela experiência que você teve com Ele. Você tem condição de dizer que você conhece ao Senhor, que você teve uma experiência com o Senhor. Ou então, há quanto tempo você não tem uma experiência sobrenatural com o Senhor? Há quanto tempo você não ouve o Senhor falar contigo? Há quanto tempo você não sente a presença do Senhor de um modo especial, de um modo onde você possa de fato se derramar na presença dEle e saber que Ele está ali com você? Há quanto tempo isso não acontece? Será que de fato você conhece ao Senhor? Será que de fato você conhece ao seu Criador? Israel acreditava que tão certo quanto caíam as chuvas nas suas estações para vivificar a terra, também o favor de Deus voltaria para restaurar a nação. O arrependimento verdadeiro e genuíno do povo traria o renovo espiritual. Assim, na medida, irmãos, em que nós conhecemos mais ao Senhor, na medida em que Israel conhecesse mais ao Senhor, ele viria como chuva, ele virá como chuva, trazendo vida e bênçãos espirituais. Era assim com aquela nação, com aquele povo, no contexto aqui de Oséias, e é assim conosco. À medida que nós buscamos mais ao Senhor, à medida que nós nos relacionamos mais ao Senhor, que nós voltamos para o Senhor, que nós buscamos mais a Ele, Ele virá como a chuva, trazendo vida e bênçãos espirituais para nós. A chuva temporã é a que cai na época de arar e semear a terra. Aquilo que o Espírito Santo trazia no Antigo Testamento. A seródia é a que cai na época da colheita, simbolizando a obra do Espírito Santo na igreja. A recomendação para nós, para que essa chuva venha, para que essa chuva possa arar a terra e semear, para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, para que o Espírito Santo possa ver que a terra que há no nosso coração é necessário fazer morada, fazer mudança, fazer transformação na minha vida e na sua vida, para que a obra do Senhor se cumpra, se conclua e que dê frutos em cada um de nós. Nós precisamos conhecer ao Senhor. A recomendação é: conheçamos ao Senhor. Mas a importância disso é tanta que o texto diz: conheçamos ao Senhor, e complementa: esforcemo-nos por conhecê-lo. É necessário mais do que conhecer. É necessário uma atitude a mais, um posicionamento a mais. Precisamos de algo mais, de nos esforçar para estar na presença do Senhor, para conhecê-lo, para não deixar com que o inimigo se faça presente ou que ele se coloque entre nós e o Senhor. Esforcemo-nos para conhecer ao Senhor. Nós ouvimos muitas coisas a respeito de Deus.
Ouvimos muitas pessoas dizendo coisas contrárias, muitas vezes duvidando da existência de Deus, do poder de Deus, que Deus não realiza milagres, que Deus não age mais nos nossos dias. E quando nós testemunhamos de Deus, a pessoa diz, não, mas isso é coincidência. Isso não é Deus agindo. Nós cremos que Deus continua sendo Deus. Que Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ontem, hoje e eternamente. Ele está conosco, Ele está contigo. E Ele continua agindo em teu favor. Ele continua curando as suas feridas. Ele continua arando a terra do seu coração para semear aquilo que você precisa. Porque certamente Ele tem planos e propósitos para você, para sua casa e para sua família. Não desista de continuar a sua caminhada com o Senhor. Esforce para conhecer ao Senhor, para estar na presença dEle. Se você entende que é o momento de se arrepender de algo, busque o Senhor. Abra sua boca e fala para Ele aquilo que está queimando no teu coração. Não deixe que os dias, a dureza e a frieza, o pecado, a iniquidade, a vergonha te afaste da presença dEle. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com o seu Pai. Ele vai te ouvir, Ele é seu Pai. Ele vai te abraçar, porque Ele é seu Pai. Ele não vai te julgar como os homens fazem, Ele não vai fazer aquilo que nós, seres humanos, fazemos, porque Ele é um Deus misericordioso, bondoso, justo e fiel. Que nessa noite você tenha condição de voltar a sua mente e o seu coração para esse Deus que espera por sua volta e quer se fazer conhecido por você. Esse é o momento, irmãos, de nós nos posicionarmos em relação ao Senhor, em relação àquilo que Ele é em nossas vidas. É tempo de arrependimento, de volta ao Senhor, de conhecer mais ao Senhor, deixando de lado as nossas conveniências, deixando de lado as conivências, para termos um posicionamento íntegro, fiel e verdadeiro na presença daquele que se fez sacrifício vivo por nós, daquele que morreu por nós, por nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida eterna. Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele é a vida eterna. Uma frase de Steve Lawson: a vida é curta e a morte é certa. O julgamento está chegando, o céu é glorioso, o inferno é terrível, mas Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Não deixe o inimigo minar na sua mente e no seu coração que as coisas acabaram, que você não tem mais jeito, que você é um projeto falido e destruído. Olhe para aquele que ao terceiro dia ressuscitou. E ressuscitou por mim e por você. Por amor a mim e por amor a você. Para te dar vida. Para que você pudesse, na presença dele, se levantar e desfrutar da vida que ele tem para você. É tempo de voltarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. De conhecermos ao Senhor. E de nos posicionarmos na sua palavra, na sua presença e nos propósitos que Ele tem para cada um de nós. A palavra desta noite para cada um de nós é posicionamento. Qual a área da sua vida que você está precisando se posicionar, tendo como base a palavra de Deus? Na área profissional? Na área familiar, sentimental? Na área acadêmica? Onde que está faltando da sua parte um posicionamento pautado na palavra de Deus, um posicionamento pautado na orientação e na direção do Senhor, um posicionamento naquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. O Senhor é contigo, não desista, esforça-te, tem de bom ânimo, mas esteja na presença
do Senhor. Continue buscando a Ele, continue conhecendo a Ele, porque certamente Ele restaurará a sua vida, a sua casa, os seus planos e os seus projetos. Eu quero orar para nós encerrarmos este culto na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pelo teu poder, pela tua graça e pela tua rica misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos condição nesta noite de rever, através do texto que nós meditamos, a respeito do nosso posicionamento nos dias em que nós vivemos. Sabemos que o inimigo tem, ó Deus, de todas as formas e maneiras, tentado contra as nossas vidas, contra o nosso caráter, contra aquilo que o Senhor deixou para nós, contra a tua palavra, Senhor. Sabemos que o inimigo tem lançado seus dardos inflamados sobre nós, mas nesta noite nós entendemos a necessidade que temos de nos arrepender das más práticas, dos maus caminhos, ó Deus, daquilo que temos colocado no teu lugar, daquilo que temos praticado, ó Pai, de forma incorreta. E nós queremos voltar para o Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti. Queremos conhecer o Senhor. Queremos nos esforçar para conhecer mais do Senhor. Porque nós precisamos do Senhor todos os dias. Talvez nesta noite existam pessoas que têm passado por dias tão difíceis. Pessoas que têm na sua mente, ó Deus, muitos pensamentos contrários àquilo que o Senhor de fato tem. E talvez esteja faltando a elas se achegar a Ti, ó Deus, e abrir os seus lábios, contando ao Senhor tudo aquilo que inquieta e preocupa o coração delas. Que nesta noite elas tenham força, condição, se posicionem diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, a necessidade da Sua presença real, plena e abundante na vida delas. Que o Teu Santo Espírito que habita nelas possa, ó Deus, testificar ao coração delas, ajudar, sustentar, ó Deus, consolar, para que elas possam, ó Deus, voltar para Ti, conhecer mais de Ti e desfrutar da vida eterna. Pessoas que estão espiritualmente passando por ruínas, pessoas que na vida espiritual se julgam mortas, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa trazer renovo, vida e vida abundante. Que nessa noite o Senhor possa tocar nessas pessoas, ó Pai, e restaurar, sarar as feridas da alma, para que elas entendam e reconheçam que o Senhor é Deus, poderoso e soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor venha como chuva sobre as nossas vidas. Chuva, ó Deus, de bênção. Chuva de renovo, porque nós precisamos, ó Pai. Precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu favor. Precisamos conhecer mais de Ti. Muito obrigado, Deus. Oramos assim e pedimos que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, ó Deus, pautados na Tua palavra, sensíveis à voz do Teu Espírito, mas que haja posicionamento diante daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Oramos e agradecemos, ó Deus, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família, que você tenha uma semana abençoada, uma semana repleta da graça, do favor e da misericórdia do Senhor. Que você possa, nessa semana, meditar na mensagem que foi pregada hoje pela manhã, na mensagem ministrada agora neste culto, e que você possa colocar em prática, porque assim o Senhor espera de nós. Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus.